a quem já chegou. Nós vamos abrir, então, a primeira sessão do nosso simpósio, chamando nossa presidente, doutora Alda Bosa, os moderadores Adalberto Pereira de Araújo e Rossi Murilo, e como debatedor convidado, Dr. Marcos Grés, por favor. Passo a palavra à mesa, então, doutor Adalberto e doutor Rossi, para moderarem a sessão. Muito obrigado. Temos o grande prazer de dar início à sessão, sessão bastante polêmica e que certamente com muitas informações a serem dadas pelas qualidades dos expositores. Passo a palavra aos dois moderadores. Vamos iniciar pelo Dr. Adalberto. Bom dia, senhores. Agradeço a honra do convite para estar aqui moderando esta mesa de temas muito importantes e que a gente precisa estar discutindo mais. São assuntos realmente que para a solução demanda conhecimento, demanda a gente ouvir pessoas que realmente estão fazendo no dia a dia para nos ensinar qual a melhor conduta a ser adotada. Então, nós, para não perder tempo, podemos começar chamando o primeiro conferencista, que é o Dr. Henrique Jorge Guedes Neto, que é professor voluntário da disciplina de cirurgia vascular da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. E o Dr. Henrique Guedes vai nos falar sobre como definir a conduta no tratamento das malformações vasculares. Por favor, doutor. Bom dia a todos. É um prazer ser o primeiro conferencista desse nosso encontro do SVS. E todos me conhecem, na Santa Casa eu tenho um ambulatório de linfedema e angiodisplasia, que ocorre toda quinta-feira. Linfedema é uma doença de tratamento basicamente clínico. Eu sou um cirurgião vascular, eu gosto de operar. E as malformações, os hemangiomas, as angiodisplasias, têm um componente clínico e um componente cirúrgico, e um componente endovascular. E isso é muito interessante que você reúna em um ambulatório, porque você acaba tendo uma casuística grande e podendo traçar condutas em determinadas situações. É-me perguntado como definir a conduta no tratamento das malformações vasculares. Eu vou dar um apanhado geral do que eu acho disso e no final eu respondo a pergunta, para não começar respondendo agora e perdendo a graça da apresentação. Esse foi uma das pessoas que mais falou de angiodisplasia, hemangioma, malformação, MAVE, que é Malan e Puglionesi, em 1974, patrocinados pelo laboratório Carlo Erba, definiram as malformações. Essa é uma definição muito ampla, e se vocês perceberem, quer dizer, qualquer efeito teratogênico em um vaso, e nós temos 3 vasos, artéria, veia e linfático, podem levar a uma malformação, a uma angiodisplasia, a um hemangioma, como é chamado mais comumente. O tempo vai passando, de Malan para cá, nós tivemos Papendick na Argentina, nós tivemos Mulligan, tivemos outros colegas no Brasil, professor Curado, e que fizeram classificações de angiodisplasias, classificações de malformações, tentando ver de baixo fluxo, de alto fluxo, mas com certeza, em 2012, com a classificação da Sociedade Internacional para Estudo das Anomalias Vasculares, nós tivemos um balizamento, um norte, para que a gente fale a mesma língua. E, às vezes, como esse tipo de doença, como esse tipo de anomalia, ela é multiforme, multivariada, você está falando da mesma doença com outros nomes. E isso fica difícil para que se fale, para que se entenda, para que se transmita isso, por exemplo, para os meus residentes na Santa Casa. Curado, em 94, fez uma classificação muito simples e uma classificação muito boa, que eu uso essa classificação até hoje como primeira classificação, na primeira aula, nos primeiros conhecimentos das angiodisplasias. Toda vez que você
tem uma receita, e essa é uma receita classificatória, a gente procura mudar um pouco e associar algum outro tipo de benesse para essa classificação. Então, em 97, eu pus essa última linha, predominância arterial, venosa e linfática, em cima da classificação de curado. Uma classificação que tem 9 itens, com os meus 3 são 11, então fica fácil. E você consegue, olhando uma má formação, uma angiodisplasia, um hemangioma, em 95% dos casos, classificá-la nessa classificação. E por que classificá-la? Porque da classificação você consegue saber que tipo de conduta ou que tipo de exame você vai pedir para ter uma conduta final e não errar o seu tratamento. É expectante? Eu não sei. Vou fazer laser? Eu não sei. Vou fazer escleroterapia? Com essa classificação, a gente consegue, pelo menos, balizar e ter uma noção do que a gente vai fazer. Angiodisplasia plana superficial é quando você tem uma má formação de vasos, tá? Que não passam o plano da pele. Eles não saem, eles não saem para fora do plano da pele e também não entram para dentro do membro. Por exemplo, respeita-se o músculo aqui. Então, você tem a fáscia, isso vem para cima da fáscia. Ela é plana superficial e nessa moça com predominância arterial. É fácil de ver que é arterial. Ela é vermelha rutilante, ela é quente. Se você puser a mão nessa angiodisplasia, nesse local avermelhado do membro superior dessa moça, em outro local de pele normal, você vê a diferença de temperatura. Se você tem macrovasos aqui, então vasos maiores, você pode ter frêmito e sopro. Tá? Então, é uma angiodisplasia plana superficial com predominância arterial. Aqui nós temos uma angiodisplasia plana profunda. Por que profunda? Plana porque ela não sai do plano da pele. Profunda porque quando você pega essa angiodisplasia, ela penetra, ela tem invasibilidade. Ela passa a fáscia, ela entra dentro da musculatura, da mucosa, ou seja lá o que for. E aqui nós temos duas angiodisplasias. Interessante porque aqui eu tenho uma angiodisplasia plana profunda de predominância arterial e linfática, então ela é vermelha rutilante, mas ela é também inchada, como se fosse um linfedema localizado, e aqui plana profunda de predominância venosa, com cor de vinho do Porto, como se fosse uma veia que está dilatada nesse local. Aquilo que não é plano, aquilo que sai do plano da pele, torna-se tumoral, formando um tumor no local, como essa menina que tem uma angiodisplasia tumoral fragiforme, parece uma frágula em latim e italiano, um morango, e ela nasce com a criança, ela cresce, ela para de crescer e ela evolui. Então, eu só posso dar esse diagnóstico com o passar do tempo. Quer dizer, quando eu olho uma angiodisplasia, eu desconfio que ela possa ser fragiforme, mas só o tempo, a criança crescendo e a angiodisplasia evoluindo, que eu posso dizer que ela é fragiforme. A grande maioria das angiodisplasias, para bem dos doentes e para nosso bem, são fragiformes. Essa daqui tem uma predominância arterial e venosa, ela não tem uma característica boa de vaso, mas pelo exame clínico eu já posso pensar que eu tenho bastante veia e bastante artéria mal formada nesse local. Tumoral tuberosa, tuberosa parece um tubérculo, se a gente olhar bem essa angiodisplasia, ela tem aqui dentro raias, como se fosse uma cebola, então ela tem círculos circunscritos, né? E ela é de predominância linfática, ela é inchada e venosa. Essa é uma tumoral cavernosa, também tumoral e cavernosa, porque vocês veem o tamanho da mão da criança, é uma criança que não tem 1 ano, isso nasceu, era uma pinta quando nasceu a criança, e agora é desse tamanho e não para de crescer. Tumoral cavernosa de predominância venosa, tem cara de veia aqui dentro. E as síndromes, que tem várias síndromes angiodisplásicas, mas a mais comum é a Klippel-Trenaunay-Weber, onde você tem varizes em membro inferior, onde você tem um hemangioma plano, o hemangioma que pode estar no local da angiodisplasia ou fora do local da angiodisplasia, e varizes dos membros inferiores, com aumento de tamanho do membro. Aqui com uma predominância arterial e linfática, e aqui basicamente venosa e linfática. O que me interessa no diagnóstico depois dessa classificação que nós temos usado é saber se existe uma invasibilidade dessa angiodisplasia que eu não estou vendo e que tipo de vaso predominantemente eu tenho na angiodisplasia. Então, 2 exames eu peço sempre, isso protocolar no nosso ambulatório da Santa Casa. 100 doentes toda quinta-feira, 60 com linfedema, 40 com angiodisplasia. Então, isso dá uma cancha grande para a gente poder falar o que eu estou falando aqui.
2 exames medem a extensão da massa, sempre, a tomografia ou ressonância nuclear magnética. Onde você tem músculo, ressonância nuclear magnética. Onde você tem pouco músculo, tomografia. Então, por exemplo, de membro eu prefiro a ressonância e de face eu prefiro a tomografia, mostrando se essa angiodisplasia invade ou não aqueles tecidos que eu tenho, aonde ela está presente. E eu tenho que avaliar o fluxo, sempre, para saber se eu tenho mais artéria, mais veia ou mais linfático, malformando aquele tumor vascular. Um ultrassom Doppler bem feito, tá? Inclusive a gente tem tese de mestrado e de doutorado, a Simone Franco tem uma belíssima tese lá da Escola Paulista, mostrando o que é um fluxo dentro de uma angiodisplasia, então dizendo se tem mais artéria ou mais veia, e se eu tiver dúvida, uma angiografia. A angiotomografia, a angiorressonância em angiodisplasia não nos ajuda muito, mas o ultrassom me dá um canal e depois eu faço a angiografia. Com isso em mão, eu tenho possibilidade de fazer o tratamento. Na maioria das vezes expectante, e como intervencionista, corticoterapia, interferon alfa, como tratamento clínico, que nós vamos ter uma colega que vai falar, laser nos hemangiomas superficiais, escleroterapia com álcool absoluto, temos outro colega aqui que é craque no assunto, nas angiodisplasias venosas com escleroterapia álcool absoluto, eu aprendi com ele, nós aprendemos na Santa Casa com ele. As embolizações, quando você tem uma má formação com um nicho, um nidus, onde você vai fazer a embolização, então quando você tem uma predominância arterial, e a cirurgia, que sempre, para tratar angiodisplasia, precisa de vários médicos, precisa de um bom vascular, de um bom dermato, de um bom plástico e um bom endovascular, tá? Que faça todo tipo de diagnóstico e tratamento. Aí eu respondo para vocês, como definir a conduta no tratamento das malformações vasculares? Sempre caracterizando a predominância dos vasos malformados e o tamanho, a invasibilidade desta malformação. Com isso, eu tenho possibilidade de não errar, mas não acertar em 5% dos casos. Nesses 5% dos casos, eu volto a Malan, a Papendic, a ISVS, e aí eu classifico melhor, e aí eu vejo que é uma angiodisplasia não classificada por Curado e Guedes. E aí eu uso esse tipo de recurso. Agradeço a vocês.